Você jurou pelo sangue da sua mãe que nunca ia me deixar, Zé. Jurou que a gente ia construir nossa vida longe daqui e agora olha pra mim, olha o que você fez. O grito rasgou o silêncio da tarde na roça como uma faca afiada, fazendo os pássaros levantarem voo em debandada. Zé, com o chapéu de palha na mão e o suor da lida ainda brilhando na testa, sentiu o chão sumir sob seus pés. Diante dele, uma mulher que ele mal conseguia identificar, com os olhos inchados de tanto chorar e as mãos trêmulas acariciando uma barriga que já se destacava sob o vestido de chita surrado. Você me prometeu o mundo, disse que eu era a única mulher da sua vida e sumiu na calada da noite me deixando com esse peso no ventre e a vergonha na cara. O povo do vilarejo, que sempre viu no Zé um exemplo de retidão e humildade, parou o que estava fazendo. O silêncio que se seguiu era tão denso que sufocava. Rosinha, o grande amor de Zé, sentiu um calafrio percorrer a espinha enquanto apertava a própria caneca contra o peito. Ela buscou os olhos do noivo, esperando encontrar a indignação imediata de um homem injustiçado. Mas o que viu foi o choque paralisante de quem parecia ter visto um fantasma. Zé, quem é essa mulher? A voz de Rosinha saiu trêmula, quase um sussurro. A desconhecida, porém, não deu espaço para defesas. Ele sabe muito bem quem eu sou. Ele sabe daquela cicatriz que ele esconde nas costas e de como ele me chamava nas noites de lua cheia, no meio do cafezal. Foi nesse exato momento que o mundo de Rosinha desabou. Pela primeira vez em anos de confiança cega, a dúvida brotou em seu peito como um espinho venenoso, enquanto Zé permanecia mudo, petrificado pela acusação. O meu chão sumiu, minha gente. Se você tá sentindo a minha angústia e quer ver a verdade aparecer, inscreve no canal e deixa o seu gostei. Isso ajuda demais esse homem do campo a continuar contando sua lida. E me diz uma coisa, de que canto desse Brasil você tá me escutando agora? Escreve aí nos comentários, quem sabe a sua mensagem não aparece nos próximos vídeos. A sua força é o que me mantém de pé contra essa mentira. Eu e a Rosinha, a gente tinha uma vida que parecia desenhada por Deus na ponta do lápis. O sol nascia, eu ia pro cafezal com a enxada no ombro, e ela ficava ali, cuidando das flores e do cheiro do café fresco que invadia o terreiro. Nosso amor era coisa de alma, sem segredo, sem rastro de mentira. Todo mundo no vilarejo respeitava o Zé. Eu era o homem que cumpria o que dizia. Honra de fio de bigode, como meu pai sempre ensinou. A gente planejava o casamento pro final da colheita e a confiança dela em mim era o meu maior tesouro. Mas, de uns meses pra cá, o ar começou a pesar de um jeito esquisito. Eu sentia os olhares tortos no armazém, mas não entendia o porquê. Um dia, o compadre Tião me parou na cerca. Zé, você andou apressado ontem de madrugada, nem me deu boa noite na estrada velha. Eu estranhei porque naquela hora eu estava em casa, dormindo o sono dos justos. Ri, e achei que era a vista cansada do velho. Depois veio o golpe no meu juízo. Achei no bolso de uma calça limpa um recibo de loja de tecidos, com a minha assinatura perfeita, o risco do Zé, exatamente como eu faço, comprando um corte de seda vermelha. Eu nunca entrei naquela loja, e Rosinha nunca viu aquela seda. Ela viu o papel enquanto lavava a roupa. Não disse nada na hora, mas guardou aquilo no fundo dos olhos, num silêncio que começou a doer. Eram pequenas rachaduras num pote de barro que parecia indestrutível. Eu não sabia, mas alguém estava caminhando nos meus sapatos enquanto eu trabalhava. A paz da nossa casinha de taipa estava com os dias contados, e o pior de tudo é que eu não tinha como provar que eu era eu mesmo. O sol de fim de tarde parecia uma brasa acesa, queimando o horizonte e tingindo de vermelho a terra batida do meu terreiro. Eu estava ali, limpando a enxada com um resto de estopa, tentando tirar da cabeça os comentários maldosos que andavam correndo pelo vilarejo. Deve ser engano, Zé. Eu dizia para mim mesmo, querendo acreditar que a visão do Tião e aquele recibo de seda no meu bolso eram só travessuras do destino ou algum erro bobo. A Rosinha estava ali perto dobrando os lençóis que tinham secado no varal. Mas o silêncio dela era diferente. Não era aquele silêncio de paz que a gente costumava ter. Era um silêncio carregado, como o ar antes de uma tempestade de granizo. Eu olhava para ela e sentia uma vontade danada de abraçar, de dizer que tudo ia ficar bem. Mas as palavras pareciam entaladas na garganta. Foi quando o som de passos apressados e o choro abafado vindo do portão de madeira fizeram meu sangue gelcar. Uma moça, com o vestido sujo de poeira da estrada e os cabelos desgrenhados, parou diante de nós. Ela não pediu licença, não deu boa tarde.
Ela simplesmente apontou o dedo para o meu peito, com os olhos transbordando uma mágoa que eu nunca tinha visto. Acabou a mentira, Zé. Eu não aguento mais carregar esse peso sozinha enquanto você vive essa vida de mentira aqui. Ela gritou, a voz trêmula ecoando por todo o sítio. Eu senti o chão balançar. Rosinha deixou o lençol cair na terra, os olhos arregalados alternando entre mim e a barriga daquela mulher, que já se pronunciava sob o tecido fino. Eu tô grávida, Zé, e o filho é seu. Você prometeu que ia me buscar, que a gente ia criar esse menino longe da maldade do mundo. Ela continuou soluçando. Aquilo foi como um soco no meu estômago. Eu olhei para Rosinha e vi o brilho nos olhos dela se apagar. Minha mulher, a companheira de uma vida inteira que tinha o maior sonho do mundo de ser mãe, mas que a natureza tinha negado esse milagre. Ouvir que outra mulher carregava um filho meu era a pior tortura que ela podia sofrer. Moça, pelo amor de Deus, a senhora está se confundindo. Eu consegui balbuciar, as mãos tremendo. Eu nunca vi a senhora na minha vida. Eu nunca saí daqui. Eu nunca faltei com o respeito com a minha Rosinha. Mas a desconhecida não recuou. Ela puxou do bolso um aparelho de celular, daqueles modernos que eu mal sabia mexer, e com o dedo trêmulo, abriu uma imagem. Confundindo? Então explica isso aqui, ela disse, esfregando a tela na minha cara. Meus olhos turvaram por um segundo, mas depois a imagem ficou clara. Era eu. Ou pelo menos parecia eu em cada detalhe. Na foto eu estava abraçado com ela, num lugar que parecia uma praça de outra cidade, sorrindo, com o braço em volta dos ombros dela de um jeito carinhoso. O chapéu era igual ao meu, a camisa xadrez que eu tanto gostava, até a marquinha de nascença perto da orelha estava lá. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Esse não sou eu disse, mas a voz saiu fraca, sem força. Rosinha chegou perto, pegou o celular com as mãos frias como o gelo e olhou a foto por um longo tempo. Eu vi uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dela. Como não é você, Zé? Ela perguntou com a voz morta, desprovida de qualquer esperança. É o seu rosto. É o seu sorriso. É a sua alma que tá nessa foto. Como você teve coragem? O desespero tomou conta de mim. Eu olhava para a foto e via minha própria cópia. Um homem que tinha o meu rosto, mas não tinha a minha honra. A moça chorava, a Rosinha desmoronava na minha frente, e eu, o Zé que sempre se orgulhou de ser homem de uma palavra só, estava ali, cercado por uma verdade que eu sabia ser mentira, mas que o mundo inteiro agora ia jurar que era real. A injustiça dói mais que qualquer chicotada, e naquele momento eu senti que a minha vida, do jeito que eu conhecia, tinha acabado de virar cinzas. Pelo amor de Deus, moça. A voz do Zé saiu embargada, um fio de som que mal vencia o barulho dos grilos que começavam a cantar. Eu não sei quem a senhora é, nem de onde veio esse retrato, mas eu lhe peço, por tudo que é mais sagrado, me dê um tempo. Me dê paciência para eu entender que artimanha é essa que o destino tá pregando em mim. Eu nunca vi esse lugar da foto, nunca vesti essa alegria que esse homem aí tá mostrando. Eu sou um homem de lida, moça. Meus dedos são grossos da enxada, não de segurar telefone caro. A mulher, soluçando e abraçada à própria barriga, apenas balançou a cabeça em negação e saiu pelo portão, deixando um rastro de dúvida que pesava mais que um fardo de café úmido. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha existência. Dentro daquela casinha de taipa que antes transbordava cheiro de bolo de fubá e riso frouxo, o que sobrou foi um vazio que doía na alma. A Rosinha, a minha Rosinha parecia que tinha morrido por dentro. Ela cumpria as obrigações dela, limpava a casa, botava a mesa, mas não existia mais o bom dia, meu Zé, ou o beijo na testa antes de eu sair pro roçado. O silêncio dela era um grito que me rasgava o peito. Eu via ela pelos cantos com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar escondida. Quando eu tentava chegar perto, ela se esquivava como se o meu toque fosse queimar a pele dela. O que foi que eu fiz para merecer esse castigo, meu Deus? Eu perguntava pro céu, mas o céu só me devolvia o calor escaldante do meio-dia. Eu ia pro cafezal e trabalhava feito um bicho.
Batia a enxada com tanta força que as bolhas nas minhas mãos estouravam e o sangue misturava com o suor e a terra vermelha. Eu queria que a dor do corpo fosse maior que a do coração, para ver se eu esquecia aquele rosto idêntico ao meu na tela daquele aparelho. Como era possível? Como alguém podia ter a minha cara, o meu jeito, e usar isso para destruir a vida de uma inocente e o meu casamento? Eu trabalhava até o sol se esconder, tentando achar uma resposta nas raízes das árvores, mas nada vinha. A vila inteira já comentava. No armazém, o assunto era o filho do Zé. Os amigos de infância desviavam o olhar. A minha honra estava sendo arrastada no barro, e eu não tinha como lavar. Numa tarde de quinta-feira, o ar estava parado, abafado, prenúncio de tempestade das grandes. Eu vinha voltando da lida, com o corpo moído e a cabeça a 1000 por hora, só querendo um copo d'água e o olhar de perdão da minha mulher. Quando apontei na curva do caminho e vi o meu portão, o coração deu um pulo que quase saiu pela boca. Tinha uma viatura da polícia parada bem na frente de casa, com as luzes vermelhas e azuis cortando o crepúsculo. A Rosinha estava lá fora, com as mãos no rosto, o corpo todo tremendo. Corri o que as pernas aguentavam. "O que está acontecendo aqui? Alguém me explica!" Gritei parando arquejante. Um sargento, homem de rosto severo e voz de trovão, deu um passo à frente. "Você é o senhor José dos Santos?" "Sou eu mesmo, sargento, mas o que é que..." Antes de eu terminar, senti o frio do metal no meu pulso. Clique. O barulho das algemas fechando foi como um tiro no meu juízo. "O senhor está preso. Temos um mandado por estelionato e abandono de incapaz, além de outras queixas que o senhor vai ter que explicar na delegacia." "Preso? Eu nunca roubei um alfinete de ninguém." Eu gritava desesperado enquanto eles me empurravam para o banco de trás da viatura. Olhei para Rosinha e vi o desespero nos olhos dela, um choque que parecia ter tirado o resto de vida que ela tinha. Eu não era mais apenas o marido que talvez tivesse traído. Agora, para os olhos dela e da lei, eu era um criminoso. Enquanto o carro arrancava e a poeira subia, eu só conseguia pensar que o inferno tinha decidido morar no meu quintal. E eu não fazia a menor ideia de como sair de lá. As paredes da delegacia eram de um branco descascado e frio, que parecia sugar o resto de calor que ainda restava no meu corpo. O cheiro de café velho e papel mofado se misturava com o odor de suor e medo que impregnava aquele lugar. Eu estava sentado num banco de madeira dura com as algemas pesando nos meus pulsos como se fossem correntes de chumbo. O delegado, um homem de bigode grosso e olhos que pareciam 2 fendas de desconfiança, jogou uma pasta parda em cima da mesa. O baque surdo ecoou na sala vazia. "Seu José, a coisa tá feia pro seu lado." Ele começou abrindo a pasta com uma lentidão que torturava. "Temos aqui abertura de conta bancária, contrato de aluguel e até recibos de lojas de luxo em Ribeirão Preto. Tudo no seu nome. Assinatura batendo, CPF batendo. O senhor andou gastando o que não tinha, hein?" Eu senti minha língua travar. "Mas, doutor, pelo amor que o senhor tem à sua mãe, eu nunca nem pisei em Ribeirão. Eu mal saio daqui da nossa comarca. O senhor me conhece, sabe que minha vida é do cabo da enxada pro terreiro de casa. Eu não gosto de barulho de cidade, não gosto de asfalto. Meus pés só conhecem a terra vermelha da roça." O delegado deu um sorriso de canto de boca, um sorriso que não tinha nenhuma alegria. "É o que todos dizem, Zé. Mas o problema é que o senhor não tá só devendo pro banco. O senhor tá sendo acusado de assalto à mão armada. Uma loja de ferragens na cidade vizinha foi limpa na semana passada. E adivinha só? O circuito de segurança é uma maravilha de tecnologia." Ele virou o monitor de um computador antigo para minha direção. O vídeo começou a rodar. A imagem era em preto e branco, meio tremida, mas o que eu vi me fez o coração parar por 2 segundos. Era eu. Estava lá, o meu chapéu, a minha jaqueta de brim que eu perdi no ano passado, o meu jeito de andar meio pendido pro lado direito. O homem no vídeo entrava na loja, anunciava o assalto com uma agressividade que eu nunca tive, e limpava o caixa. "Se não sou eu, doutor." Eu sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. "Olha o jeito que esse homem fala. Olha a maldade no olhar dele. Eu não tenho esse veneno no sangue." O delegado bateu na mesa com força. "Contra imagens não tem argumento, José.
É o seu rosto, é a sua estampa. Se você tem um irmão gêmeo perdido por aí, o problema é seu. Mas por enquanto, quem vai dormir na cela é você. O sargento me puxou pelo braço, sem nenhuma delicadeza. Fui arrastado por um corredor escuro até uma cela pequena, onde o cheiro de urina e desespero era quase insuportável. Quando a grade de ferro bateu, o som do metal contra o metal pareceu selar o meu destino. Ali dentro, eu não era mais o Zé da Rosinha, o homem honrado do café. Eu era só mais um bicho enjaulado. 2 sujeitos de aparência brava me olharam do fundo da cela, mas eu não tive medo deles. O meu medo era daquela mentira que tinha ganhado vida e roubado o meu lugar no mundo. Me encostei num canto da parede fria, tremendo de soluçar. No chão, perto de uma pia encardida, vi um pedaço de espelho quebrado, provavelmente resto de alguma briga antiga. Peguei aquele caco com a mão trêmula e olhei para o meu próprio reflexo. A barba por fazer, os olhos fundos de quem não dormia. Mas foi aí que o estalo veio. Eu olhei para a imagem no espelho e lembrei, frame por frame, do vídeo que o delegado tinha me mostrado. No vídeo, o homem segurava a arma com a mão direita e, ao esticar o braço, o punho da camisa subia. Eu olhei para o meu próprio braço, naquela foto que a moça grávida mostrou, e naquele vídeo da loja, aquele homem não tinha o que eu carregava desde os meus 7 anos de idade. A cicatriz profunda de uma queimadura de óleo que eu ganhei ajudando minha mãe no fogão a lenha. A marca que atravessava o meu antebraço direito não estava no homem do vídeo. Aquele sujeito era uma cópia perfeita de rosto. Mas ele não tinha a marca da minha história. Uma luz de esperança, pequena como um vagalume na escuridão, brilhou no meu peito. Eu precisava provar que, apesar de termos a mesma cara, aquele homem não tinha a minha pele, nem a minha alma. O ar na sala de visitas da delegacia era tão parado que parecia que o tempo tinha desistido de correr. O cheiro de cigarro barato e desinfetante forte atacava o nariz. Mas nada doía mais do que ver a Rosinha do outro lado daquela mesa de cimento, com o rosto pálido e as mãos inquietas. Ela trazia uma sacolinha com um pão e uma garrafa de café, mas seus olhos não conseguiam encontrar os meus por mais de 2 segundos. Eu vi o esforço que ela estava fazendo para não desabar ali mesmo. Zé, eu tô fazendo o que posso. Ela começou, a voz bem baixinha, quase um sopro. Falei com o seu compadre Tião, com o pessoal do sindicato. A gente está juntando cada tostão. Eu vendi a minha coleção de pratos de porcelana que herdei da minha avó, e o bezerro malhado também. A gente vai conseguir o dinheiro da fiança, Zé. Vai dar tudo certo, você vai sair daqui. Aquelas palavras me cortaram como se fossem navalhas. Ela estava se desfazendo do pouco que tinha por um crime que eu não cometi, por uma mentira que tinha a minha cara. Rosinha, escuta bem o que eu vou te falar, eu disse, inclinando o corpo para frente, sentindo o metal das algemas morder meus pulsos. Esquece a fiança por 1 minuto e olha para mim. Presta atenção no que eu vou dizer, porque disso depende a minha vida e a nossa paz. Eu olhei o vídeo do assalto, Rosinha. Eu vi o homem que tem o meu rosto. Mas ele não tem a minha marca. Lembra daquela queimadura no meu braço de quando eu era pequeno? Aquele homem não tem ela. Ele é limpo de pele, mas sujo de alma. Rosinha franziu a testa confusa, e eu continuei antes que o guarda nos interrompesse. Você precisa ir agora mesmo na casa da minha mãe. Procura a dona Lúcia e faz uma pergunta para ela. Pergunta sobre o José Antônio. Só isso. Diz que eu mandei perguntar por ele. Tudo vai fazer sentido, Rosinha. Por favor, confia em mim uma última vez. José Antônio? Mas quem é esse, Zé? Ela perguntou, mas eu já estava sendo puxado pelo sargento. Só vai, Rosinha, pergunta para minha mãe. Gritei enquanto a porta de ferro se fechava entre nós. Ela saiu dali com os olhos perdidos, mas com uma missão. O caminho até o sítio de minha mãe parecia não ter fim. Rosinha me contou depois que cada quilômetro daquela estrada de terra parecia uma eternidade. Quando ela avistou a casinha de pau a pique da dona Lúcia, cercada por pés de quaresmeira, o coração dela parecia um bicho acuado. Minha mãe estava sentada na cadeira de balanço, na varanda, com 1/3 entre os dedos, como se estivesse sentindo o peso do mundo. Rosinha não enrolou.
Chegou, abraçou a velha e com o fôlego curto soltou a pergunta. Dona Lúcia, o Zé tá preso e ele me mandou aqui. Ele disse que a senhora precisa me falar sobre o José Antônio. Quem é José Antônio? No mesmo instante, o terço escapou das mãos de minha mãe e as contas de madeira se espalharam pelo chão, como lágrimas de madeira. O rosto dela, já sulcado pelo tempo, murchou ainda mais. Ela cobriu a boca com a mão trêmula e um choro doído, um choro de quem guardou um segredo no porão da alma por décadas, começou a brotar. Meu Deus! Então ele voltou. Minha mãe soluçou, com os ombros sacudindo. Eu achei que o tempo tinha levado essa sombra embora, Rosinha. Eu achei que o pior tinha acontecido com ele e que o segredo ia pro caixão comigo. Ela puxou Rosinha para dentro, fechou as janelas e, à luz de uma vela que tremelicava no oratório, contou a verdade que eu mesmo tinha tentado esquecer. O José Antônio é o irmão gêmeo do Zé, Rosinha, o meu outro menino que o mundo desviou do caminho. Eles nasceram com a mesma estampa, o mesmo sorriso, mas com o coração virado para lados opostos. O José Antônio sempre teve o gênio ruim, a vontade de ter as coisas sem suar a camisa. Quando eles tinham 18 anos, ele e o Zé tiveram uma briga feia, uma briga de sangue no meio do cafezal, porque o José Antônio tinha roubado as economias que o pai deles tinha guardado para comprar a primeira junta de bois. O Zé deu um ultimato: ou ele devolvia e sumia, ou o Zé o entregava para a polícia. O José Antônio jurou que um dia o Zé ia pagar por cada gota de suor que ele tinha orgulho de ter. Ele foi embora na calada da noite levando o ódio no embornal. Minha mãe chorava um pranto de mãe que falhou, ou que acha que falhou. Ele é a imagem e semelhança do meu Zé por fora, mas por dentro é o rastro da serpente. Se ele voltou, Rosinha, ele voltou para roubar a vida do irmão, porque ele sempre teve inveja da honra que o Zé carrega. Rosinha sentiu um arrepio que lhe subiu da planta dos pés até o último fio de cabelo. A peça que faltava no quebra-cabeça tinha acabado de cair na mesa. E era uma peça feita de mágoa e vingança. As mãos de Dona Lúcia tremiam tanto que o café na xícara de ágata chegava a transbordar, sujando o pires e o assoalho de madeira. O segredo que ela guardara por tantos anos agora era uma chama que ameaçava incendiar o pouco que restava de paz naquela família. Rosinha, com o coração batendo na garganta, não perdeu tempo. Dona Lúcia, a senhora precisa me dar qualquer coisa. Uma fotografia, um papel de batismo, um registro de escola, qualquer coisa que prove para o delegado que o Zé tem um irmão gêmeo. Sem isso, ele vai mofar naquela cela por crimes que aquela sombra cometeu. A velha senhora, com os olhos perdidos no passado, levantou-se com dificuldade e guiou Rosinha até o quarto dos fundos. O cheiro de mofo e de saudade impregnava o ar. Debaixo da cama de ferro, elas puxaram um baú de cedro antigo, pesado como uma lápide. Rosinha abriu a tampa com força, esperando encontrar um tesouro de memórias. Mas o que viu a fez sentir um frio na espinha. O baú estava quase vazio. Haviam restos de tecidos, uma bíblia com a capa gasta e algumas ferramentas enferrujadas. Não tá aqui, Rosinha. Não tá aqui. Dona Lúcia começou a soluçar, revirando o fundo falso do baú com desespero. Ele levou tudo. Naquela noite, quando o ódio tomou conta dele, o José Antônio não levou só o dinheiro do pai. Ele levou o envelope de couro onde eu guardava as fotos dos dois pequenos, os registros de nascimento até o papel da crisma. Eu achei que ele queria apenas apagar o passado, mas agora eu entendo a maldade. Ele planejou isso, Rosinha. Ele levou os documentos do Zé também. Ele roubou a existência do irmão para poder usar como máscara quando a vida dele desse errado. Rosinha sentiu as pernas fraquejarem. Como elas iam provar que existia um segundo homem se não havia rastro dele no mundo? Era como se José Antônio fosse um fantasma que só aparecia para destruir. Elas passaram horas procurando em cada fresta daquela casa de pau a pique, embaixo do colchão, atrás do oratório, mas a conclusão era desesperadora. O rastro de José Antônio tinha sido meticulosamente apagado. Ele era uma sombra sem rosto legal, enquanto Zé era o corpo que pagava a conta. A noite caiu pesada sobre o vilarejo. Rosinha voltou para casa sozinha, com a alma moída.
O silêncio da casinha de taipa era ensurdecedor. Ela se sentou na beira da cama, olhando para o lado vazio onde o Zé costumava deitar, e rezou. Rezou com uma força que nunca soube que tinha, pedindo a Deus que a verdade, por mais escondida que estivesse, encontrasse uma fresta para brilhar. Ela não pregou o olho. Cada estalo da madeira da casa parecia um passo. Cada vento nas telhas parecia um sussurro. Quando os primeiros raios de sol começaram a lamber o orvalho das folhas do cafezal, tingindo o céu de um rosa pálido, um som diferente rompeu a calmaria. Alguém batia à porta. Não era uma batida firme de autoridade, como a da polícia, mas um toque suave, quase familiar. Rosinha saltou da cama, o coração disparado. Ela abriu a tramela com as mãos suadas e, ao escancarar a porta, sentiu o ar sumir dos pulmões. Lá estava ele. Zé. Ele vestia a mesma camisa de brim, o chapéu de palha estava um pouco torto e o rosto parecia mais cansado do que nunca. Mas o sorriso era o mesmo que a conquistara anos atrás. Zé, ela sussurrou, as lágrimas já inundando os olhos. Sou eu, minha flor, ele disse com a voz embargada de emoção, abrindo os braços. O delegado percebeu o erro, Rosinha. Viram que eu não tinha nada com aquela história do assalto, que as contas no banco não eram minhas. Eu tô livre, meu amor. Estou de volta para nossa casa. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele a envolveu num abraço apertado, um abraço que cheirava a terra e a caminho percorrido. Rosinha enterrou o rosto no peito dele, sentindo o calor do seu corpo. Por um segundo, a felicidade foi absoluta, um alívio que lavava a alma. Mas, conforme o abraço se prolongava, um detalhe pequeno, quase insignificante, começou a martelar na mente de Rosinha. José sempre a abraçava segurando sua cintura com firmeza. Mas esse homem tinha as mãos estranhamente leves, e o cheiro, embora fosse de terra, tinha um fundo de um perfume barato, algo que o Zé nunca usaria. Ela se afastou devagar, olhando para o rosto dele, procurando a cicatriz que ele mencionara na delegacia. Ele estava de mangas compridas, as mãos escondidas nos bolsos da calça. Você tá bem, Zé? Ela perguntou, a voz trêmula de uma dúvida que ela odiava sentir. Tô sim, minha vida. Só quero esquecer esse pesadelo e tomar um café feito por você. Ele respondeu, entrando na casa com uma naturalidade que beirava o cinismo. Rosinha ficou ali, parada na porta, vendo o homem que tinha a cara de seu marido se sentar à mesa. O sol estava subindo, mas a sombra que pairava sobre aquela casa nunca tinha sido tão escura. O homem que sentava à minha mesa tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo corte de cabelo e até a mesma cicatriz de briga de infância no supercílio. Mas o meu coração, aquele juiz que não aceita suborno, gritava que tinha algo errado. Ele tomava o café com uma pressa estranha, fazendo um barulho com a boca que o meu Zé nunca fez. O Zé de verdade sempre foi silencioso, quase pedindo desculpa por existir, saboreando cada gole como se fosse um presente divino. Esse homem ali na minha frente parecia estar devorando o tempo. Oh, Rosinha, minha flor, ele disse limpando o canto da boca com as costas da mão e me dando um sorriso que não chegava nos olhos. Eu vou ali no roçado de baixo. Preciso suar essa amargura, entende? O cheiro da terra limpa é o único remédio para esse tempo que passei naquela cela imunda. Quero esquecer o rosto daquele delegado, o barulho daquela grade. Quero ser só o seu Zé de novo. Ele se levantou, rodeou a mesa e veio na minha direção. Eu senti meu corpo retesar, como um bicho que sente o cheiro do predador antes de ver o vulto no mato. Ele segurou meu rosto com as mãos e me deu um beijo na testa. O toque foi frio, seco. Não tinha o carinho de quem sentiu saudade, tinha a marca de quem estava marcando o território. Fica bem, viu? Logo eu volto pra gente jantar em paz. Eu apenas assenti com a cabeça, a voz entalada na garganta como uma espinha de peixe. Vi ele pegar o chapéu e sair pela porta, caminhando com uma desenvoltura que me assustava. Assim que ele dobrou a curva do chiqueiro e sumiu de vista, eu desabei na cadeira, sentindo minhas pernas tremerem feito vara verde.
A dúvida era um veneno que corria nas minhas veias. Se aquele era o Zé, por que eu sentia vontade de correr para longe dele? E se não fosse? Onde estava o meu verdadeiro marido? Peguei o celular com as mãos suadas. O sinal na roça sempre foi uma provação, mas naquele dia parecia que o mundo conspirava contra mim. Tentei ligar para a Dona Lúcia 1, 2, 3 vezes. Dava caixa postal. O desespero começou a subir pelo meu peito, me sufocando. Eu precisava saber. Precisava de uma prova. Abri o aplicativo de mensagens e, com os dedos trêmulos, escrevi o que parecia uma loucura. Mãe, por favor, eu preciso que a senhora vá até a cadeia agora. Não me pergunte por quê. Só vá. Veja com seus próprios olhos se o Zé ainda está lá trancado. Tem um homem aqui em casa. Ele diz que é o Zé, mas minha alma diz que não. Por favor, me ajude. Enviei a mensagem e cada segundo de espera parecia uma hora de tortura. Eu andava de um lado para o outro na cozinha, mexendo nas panelas sem ver o que estava fazendo. O sol lá fora brilhava forte, mas dentro de mim era uma tempestade de sombras. De repente, o celular vibrou. Dona Lúcia tinha visualizado. O ícone de gravando áudio apareceu e meu coração quase saltou pela boca. O primeiro áudio chegou. Eu apertei o play com o volume baixo, encostando o aparelho no ouvido. Rosinha, minha filha, eu já estava a caminho mesmo. O meu coração de mãe não descansou um segundo desde que a gente conversou. Eu senti um aperto, uma angústia. Eu tô chegando na porta da delegacia. Fica calma, se protege. Eu já te falo o que eu encontrar aqui. A voz dela estava carregada de choro. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Mas a paz era um luxo que eu não tinha. Passaram-se mais uns 10 minutos, que pareceram 10 anos. Eu estava encostada na pia, olhando fixamente para a tela do celular, quando um segundo áudio chegou. Era mais longo, quase 2 minutos de gravação. Minha mão tremia tanto que eu quase derrubei o aparelho. Eu ia apertar o botão para ouvir. A verdade estava ali, a um toque de distância. Foi quando a porta da cozinha rangeu. O barulho da tramela sendo empurrada me fez dar um pulo e esconder o celular atrás das costas por puro instinto. Zé estava parado ali, no vão da porta, mas ele não estava suado como quem trabalhou na lida, nem tinha terra nas botinas. Ele estava parado, com o corpo arqueado, uma expressão sombria que eu nunca tinha visto no rosto do meu marido. O olhar dele estava fixo nas minhas mãos escondidas. Uai, Rosinha, por que esse susto, mulher? Ele perguntou com uma voz mansa, mas que carregava um perigo que me fez arrepiar até o último fio de cabelo. E esse telefone aí escondido? Com quem é que você tanto prosa nesse aparelho que te deixou com essa cara de quem viu o rabo do cão? Ele deu um passo para dentro da cozinha. O espaço parecia ter diminuído. O cheiro de café fresco agora era sufocado pelo cheiro de medo. Eu senti o celular vibrar contra a minha palma. O áudio da Dona Lúcia ainda estava lá, esperando para ser ouvido, e eu sabia que, se ele pegasse aquele aparelho, a minha vida não valeria mais que um grão de café seco no chão. O ar na cozinha parecia ter se transformado em chumbo. Eu sentia o peso do celular contra a minha coxa, escondido pela dobra do meu avental, mas o calor que ele emanava parecia um braseiro aceso contra a minha pele. O homem que se dizia meu marido me encarava com uma mansidão que era mais assustadora do que qualquer grito. Ele não piscou. Simplesmente arrastou uma das cadeiras de madeira pesada, aquela que o meu Zé mesmo tinha consertado no inverno passado, e sentou-se lentamente. O ranger da madeira contra o chão de cimento batido soou como um lamento. Ele cruzou as pernas com uma elegância que não pertencia à lida da roça e apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Por que tá tão nervosa, Rosinha? A voz dele saiu baixa, aveludada, mas com um fio de gelo que me cortava a espinha. Parece que tá escondendo um pecado mortal. É só um telefone, não é? Ou será que a minha volta não foi o presente que você esperava? Eu engoli em seco, sentindo a secura na garganta me impedir de falar com clareza. Não é nada, Zé. É só... Eu achei que era cobrança da cidade, gente querendo vender o que a gente não pode comprar. Tentei dar um passo para trás, mas ele foi mais rápido. Com um movimento preciso, ele estendeu a mão. Me dá o aparelho, Rosinha. Se for engano, eu mesmo resolvo. Se for família,
Eu quero participar. O olhar dele caiu sobre a tela que ainda brilhava fracamente. Olha só. É a sogra. A dona Lúcia tá ligando? Que coincidência danada. Faz tanto tempo que não falo com a minha mãezinha. Atende. Coloca no viva voz. Eu quero dar a boa notícia de que o filho dela está em casa, são e salvo. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair quando ele me obrigou a segurá-lo no centro da mesa. O ícone de chamada de voz da dona Lúcia preenchia a tela. Eu olhei para aquele homem buscando um rastro de humanidade, mas só encontrei o reflexo frio de uma alma que eu não conhecia. Com o dedo trêmulo, deslizei a tela e apertei o botão do alto-falante. O som do chiado da linha preencheu a cozinha por um segundo eterno. Rosa! Rosa, tá me ouvindo? Rosa! A voz da minha sogra saiu quase num grito, carregada de uma urgência que me fez querer chorar. Tô ouvindo, dona Lúcia. Eu respondi, a voz saindo pequena, quase um sussurro de quem pede socorro. O Zé também tá aqui. Ele tá ouvindo a senhora. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que durou o tempo de um suspiro profundo. Eu podia imaginar dona Lúcia segurando o chale no peito, tentando processar aquela informação. Ah, graças a Deus! Ela exclamou, mas a voz dela tinha uma nota estranha, uma hesitação que só quem conhece o medo sabe identificar. Eu ia te falar agora, Rosa. O Zé foi solto. Acabei de ver ele saindo pela porta da delegacia com os papéis na mão. O advogado disse que ele vai responder em liberdade por ser réu primário e por falta de provas concretas, mas que ainda tem muito chão pela frente, ele ainda corre risco. Mas o importante é que ele tá livre agora. Eu senti meu mundo girar. Se o Zé de verdade tinha acabado de sair da delegacia, quem era aquele homem sentado na minha frente, sorrindo com os dentes brancos e perfeitos? O impostor se inclinou para a frente, aproximando o rosto do telefone com uma audácia que me fez perder o fôlego. Bom dia, mãe, ele disse, a voz subindo um tom, imitando com uma perfeição diabólica o jeito de falar do meu marido. Que alegria ouvir a senhora. A senhora nem imagina a saudade que eu tava. Esses dias naquele lugar foram um inferno, mas agora o pesadelo acabou. Em breve eu vou aí fazer uma visita para a senhora, levar um café e ganhar um abraço de mãe. O silêncio que se seguiu do lado da dona Lúcia foi absoluto. Eu conseguia ouvir apenas a respiração pesada dela através do aparelho. Foram 5, 6 segundos em que o tempo parou. Eu sabia o que ela estava sentindo. O coração de uma mãe não se engana, mas a mente de uma idosa tenta proteger o que resta da sanidade. Tá bom, meu filho. Ela respondeu finalmente, a voz embargada, estranhamente monótona. Pode vir. Eu vou estar esperando. O homem sorriu para mim, um sorriso vitorioso que mostrava que ele sabia exatamente o poder que tinha nas mãos. Pois então tá combinado. Fica com Deus, mãe. Com um toque seco, ele desligou o telefone. A cozinha voltou ao silêncio sepulcral, mas agora era um silêncio de morte. Ele se levantou da cadeira com a mesma lentidão, caminhando até mim, até que eu pudesse sentir o cheiro dele, aquele cheiro de perfume barato misturado com cigarro que não era do Zé. Ele tocou meu queixo levantando meu rosto para que eu olhasse em seus olhos. Viu só, Rosinha? Até a mamãe sabe que eu voltei. Agora, que tal você parar com essas tremideiras e fazer aquele jantar que só você sabe fazer? Afinal de contas, a gente tem muita vida para recuperar e muitos segredos para enterrar. Eu não conseguia me mexer. O verdadeiro Zé estava em algum lugar da estrada, vindo para casa sem saber que um demônio com o seu rosto já ocupava o seu lugar à mesa. E eu ali sozinha, era a única barreira entre a minha família e a destruição total. O impostor me olhou com um desdém que eu nunca vi nos olhos do meu Zé. Ele esticou o braço e largou o celular em cima da mesa com um baque seco, um gesto de quem já se sente dono de tudo, até do meu medo. Vou tirar a nhaca dessa cela, Rosinha. Prepara uma roupa limpa para mim, aquela camisa de flanela azul que eu gosto. Quando eu voltar do banho, quero o jantar na mesa e esse seu rosto mais alegre. Ele me deu as costas e caminhou em direção ao banheiro, assobiando uma melodia triste que eu não conhecia.
O som da água começando a cair no chuveiro foi o gatilho para o meu desespero. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia rasgar o peito. Peguei o celular com as mãos ensaboadas de suor e abri a mensagem da Dona Lúcia. Meus olhos se encheram de água enquanto eu lia as palavras que ela tinha acabado de mandar. Rosa, saia daí agora. Esse que tá com você não é o meu filho. Eu vi o Zé de verdade agora há pouco. Ele estava sendo levado por um carro escuro logo que saiu da delegacia. Esse homem aí é o José Antônio. Ele é perigoso, Rosinha. Ele não tem alma. Fuja, pelo amor de Deus. O chão sumiu sob meus pés. Eu estava em casa com um estranho. Um criminoso que roubou o rosto do meu marido. O barulho da água no banheiro era a minha única vantagem. Corri para o quarto, com as pernas pesadas como se estivesse andando dentro de um brejo. Enfiada no fundo de uma gaveta, entre os panos de prato, eu guardava uma latinha de café com as economias que a gente estava juntando para o trator novo. Peguei o maço de notas, enfiei no decote do vestido e não olhei para trás. Não peguei roupa, não peguei nada. Só queria a liberdade. Voei para a porta da frente, a mão já buscando o trinco de ferro. Mas quando puxei, a porta não cedeu. Estava trancada por fora. O desespero subiu como um fogo. Corri para a cozinha, tentei a porta do fundo que dava para o terreiro. Trancada também. As janelas, que eram de madeira pesada e fechadas por dentro com tramela, tinham sido calçadas por fora com algum pedaço de lenha. Eu estava encurralada. O barulho do chuveiro parou. O silêncio que se seguiu foi o som mais assustador que já ouvi na vida. Eu era um bicho na gaiola, e o caçador estava a poucos metros de mim se enxugando para vir terminar o que começou. Enquanto eu lutava contra as travas da janela na cozinha, a muitos quilômetros dali, no fundo de uma grota úmida e cercada por mato fechado, o verdadeiro Zé soltava um gemido de dor. A cabeça dele latejava como se tivesse um enxame de abelhas dentro do juízo. Ele sentiu o gosto de ferro na boca e o frio da terra molhada contra o rosto. Abriu os olhos devagar, mas a vista estava turva, manchada de sangue que tinha escorrido de um corte na testa. Ele tentou se mexer, mas os braços estavam presos por uma corda de sisal que cortava a circulação. "Onde é que eu tô?" Ele sussurrou, a voz saindo rouca e falha. A última coisa que ele lembrava era de sair pelo portão da delegacia, respirando o ar da liberdade quando um carro parou ao seu lado. Ele achou que era carona, mas o que viu antes do golpe foi o seu próprio rosto sorrindo para ele. Um sorriso de escárnio, de maldade pura. Era o irmão que ele não via há quase 20 anos. Zé sentiu uma fisgada nas costelas ao tentar rolar para o lado. Ele estava no fundo de um barranco jogado como se fosse lixo. A mente dele trabalhava devagar, montando o quebra-cabeça. O José Antônio não queria só o dinheiro ou a liberdade. Ele queria a vida do irmão. Ele queria o sítio, a honra. E o que mais doía no peito de Zé, ele queria a Rosinha. "Eu preciso sair daqui. Meu Deus, me dá força." Ele murmurava, lutando contra a corda, sentindo o sisal queimar a pele. Ele pensava na Rosinha sozinha em casa com aquela serpente. E a dor da alma era maior que a do corpo. Ele se arrastou centímetro por centímetro, usando os ombros e os joelhos, tentando encontrar uma pedra pontuda ou um galho seco que pudesse servir de faca contra as cordas. O sol estava baixando e ele sabia que, se a noite caísse e ele continuasse ali, o irmão terminaria o serviço de apagar a sua existência. No silêncio da mata, ele ouviu o som de água correndo por perto e um estalo de galho seco. Não era um animal. Alguém ou alguma coisa estava se aproximando dele ali no fundo daquela cova. A dor na nuca era como se um cravo de ferro tivesse sido martelado contra o meu juízo, latejando em sincronia com o meu coração disparado. Ali, jogado naquela grota suja, o gosto de terra e sangue na minha boca me fez lembrar de como o inferno tinha se aberto sob meus pés poucas horas atrás. Eu tinha acabado de cruzar o portão da delegacia, sentindo o ar da liberdade entrar nos meus pulmões como se fosse a primeira vez que eu respirava. O escrivão tinha me dado os papéis. O delegado, ainda que a contragosto, tinha me liberado por falta de provas concretas. Eu só conseguia pensar na Rosinha,
no nosso cafezal e em como eu ia limpar meu nome. Eu caminhava pela beira da estrada, o sol batendo no meu chapéu de palha, quando um carro escuro levantando uma cortina de poeira sufocante parou bem do meu lado. Precisa de uma carona, patrão? A voz veio lá de dentro, abafada pelo som do motor. Eu, na minha ingenuidade de homem do campo que acredita na bondade alheia, me aproximei da porta do carona. Quando a janela baixou, meu mundo parou de girar. Debaixo de um chapéu preto, com uma camisa preta que parecia absorver toda a luz do dia, estava o meu próprio rosto. Mas não era o rosto que eu via no espelho todas as manhãs. Era uma máscara de deboche, de maldade destilada. Os olhos, idênticos aos meus em cor, transbordavam um veneno que eu nunca soube que existia. Antes que eu pudesse gritar ou correr, ele sacou uma arma preta, fria e pesada e apontou diretamente para o meu peito. Não se acanhe, maninho. Entra logo. Eu tava com uma saudade que não cabia no peito. Ele disse, com uma voz que era o eco distorcido da minha. Eu entrei no carro, paralisado pelo choque e pelo cano da arma que agora cutucava minhas costelas. José Antônio dirigia com uma mão só, rindo de um jeito que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Ele não falou para onde estávamos indo por um bom tempo. Apenas saboreava o meu desespero. Quando finalmente paramos nesse matagal fechado, longe de qualquer estrada batida, ele me chutou para fora e me amarrou com uma corda de sisal grossa contra um tronco seco. Olha para você, Zé. Ele disse, circulando ao meu redor como um lobo em volta da presa. Tão honesto, tão trabalhador, tão querido por todos. Enquanto eu comia o pão que o diabo amassou, você estava lá, sendo o orgulho da mamãe e o dono do melhor café da região. Mas a brincadeira acabou. Ele se inclinou, o rosto colado ao meu, e o cheiro de cigarro barato me deu náuseas. Eu vou pegar sua vida, Zé. Vou pegar seu sítio, seu nome e o melhor de tudo, vou pegar sua Rosinha. Vou deitar na sua cama, comer do seu prato e ela nem vai notar a diferença até que seja tarde demais. E você? Você vai ficar aqui apodrecendo no escuro sabendo que eu tô vivendo o sonho que você construiu. O ódio nos olhos dele era tão denso que eu sentia que podia tocar. Eu tentei gritar, tentei lutar contra as cordas, mas ele só deu uma risada curta e seca. Não gasta o fôlego, Zé. Ninguém te ouve aqui. Agora dorme um pouco, que eu tenho uma esposa linda me esperando pro jantar. O último que eu vi foi o brilho do metal subindo antes de uma dor excruciante apagar tudo. Ele tinha me dado um golpe de coronha na têmpora. Agora, acordado nesse buraco, ouvindo o som dos bichos da noite, eu sinto que cada minuto é uma gota de sangue que escorre da nossa felicidade. Eu preciso me soltar. Eu preciso salvar a minha Rosinha daquele demônio que tem o meu rosto, mas que carrega o inferno no coração. A febre começou a queimar por dentro. Um fogo invisível que fazia as paredes daquela grota úmida balançarem diante dos meus olhos. Eu sentia meu corpo pesado, como se a terra estivesse tentando me puxar para um abraço final. O cheiro de decomposição de folhas mortas e o zumbido insistente de mosquitos ao redor do corte na minha testa eram as únicas coisas que me mantinham acordado. Eu precisava me mexer. Cada fibra do meu ser gritava que a Rosinha corria perigo. Com um esforço sobre-humano, comecei a tatear o chão com os dedos dormentes, sentindo a lama entrar sob as unhas. Foi quando senti algo frio e rígido. Não era um galho. Era um pedaço de xisto, uma pedra de bordas afiadas que a chuva tinha desenterrado. Agarrei aquele pedaço de esperança com a mão trêmula. Minha visão borrava, e por um momento eu vi meu pai parado ali, no meio do mato, me olhando com aquela seriedade de quem espera que o filho honre o nome que carrega. Não desiste, Zé. Eu ouvia a voz dele no meio do delírio. Comecei a esfregar a pedra contra a corda de sisal. Cada movimento era uma agonia. O atrito queimava meus pulsos já em carne viva, mas o ódio que eu sentia por aquele homem que roubou meu rosto era mais forte que a dor. Eu cortava a corda e sentia o suor frio escorrer pelas costas, enquanto meu coração batia num ritmo descompassado, uma marcha fúnebre que eu me recusava a completar. Eu vou voltar, Rosinha. Eu vou voltar. Eu sussurrava entre dentes cerrados enquanto a fibra do sisal começava finalmente a ceder. Enquanto isso, o silêncio na nossa casinha era um grito sufocado.
Eu, a Rosinha, estava na cozinha com os olhos fixos na porta do banheiro. O barulho da água parou. Eu sabia que tinha pouco tempo. Com o coração martelando contra as costelas, fui até a gaveta de talheres e peguei a faca de desossar, aquela que o Zé mantinha sempre afiada para a lida. A lâmina brilhava sob a luz fraca da lâmpada, um reflexo de vingança. Enfiei o cabo da faca no cós da minha saia, cobrindo-a com o avental. Minhas mãos suavam frio. A porta do banheiro rangeu e ele saiu. Estava sem camisa, com uma toalha jogada no ombro, exibindo um peito largo que, embora igual ao do meu marido, parecia carregar uma aura de escuridão. Ele passou a mão pelo cabelo molhado e me olhou com uma luxúria que me deu náuseas. Que cheiro bom de café, Rosinha, ele disse, a voz mansa e perigosa. Mas o café pode esperar. Aquele tempo naquela cela fria me deixou com uma sede que só você pode apagar. Vem cá, mulher. Vamos nos deitar. Eu senti falta desse calor. Eu recuei um passo, sentindo a frieza do cabo da faca contra a minha pele. Por que as portas estão trancadas por fora, Zé? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas pernas parecessem feitas de gelatina. E as janelas calçadas? A gente nunca viveu preso dentro de casa. Ele parou no meio da cozinha, e o sorriso dele se alargou, mas não havia alegria ali, apenas uma satisfação cruel. É para ninguém incomodar o nosso reencontro, minha flor. O povo da vila fala demais, e eu quero você só para mim hoje. Sem visitas, sem vizinhos, sem ninguém para atrapalhar a nossa paz. Ele deu mais um passo, esticando a mão para tocar meu rosto. Eu senti o cheiro de cigarro e perfume barato exalando dele, uma mistura que nunca pertenceu ao meu marido. Quando os dedos dele tocaram minha pele, um asco profundo tomou conta de mim. Num movimento rápido, saquei a faca debaixo do avental e desferi um golpe lateral. A lâmina cortou a palma da mão dele antes que ele pudesse fechar os dedos. Afasta de mim, seu maldito! Eu gritei, a voz agora saindo com a força de uma leoa defendendo a cria. Eu sei que você não é o Zé. O meu Zé tem uma marca no braço que você não tem. O meu Zé me olha com amor, não com essa sujeira que você tem nos olhos. Ele soltou um urro de dor e segurou a mão ferida, o sangue vermelho vivo pingando no chão de cimento que eu tinha acabado de limpar. O rosto dele se transformou. A máscara de bom homem caiu por terra, revelando a face do demônio. Ele começou a rir, uma risada gutural, sarcástica, que ecoou pelas paredes da cozinha. Ah, então a caipira é mais esperta do que eu pensava. José Antônio disse, limpando o sangue na própria calça, sem tirar os olhos de mim. O teatro acabou então? Ótimo. Eu já estava cansado de fingir que me importava com esse café ralo e com essa vida de bicho do mato. Ele deu um passo à frente, ignorando a faca na minha mão. A expressão agora carregada de uma malícia pura. Você quer saber do seu maridinho? O Zé agora deve estar quase morto, apodrecendo numa grota que nem os urubus vão achar. Ele foi frouxo até o fim, Rosinha. Ele não teve coragem de me matar quando teve chance anos atrás, e agora pagou o preço. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Não tem nada que você possa fazer. As portas estão trancadas, as janelas estão presas, e eu sou o único Zé que sobrou para você. Agora abaixa essa faca antes que eu perca a paciência e te mostre o que um homem de verdade faz quando é contrariado. Eu apertei o cabo da faca com as duas mãos, sentindo que se eu fosse morrer ali, levaria aquele demônio comigo pro inferno. O último fio da corda de sisal se partiu com um estalo que, para os meus ouvidos, soou como o toque de um sino de igreja anunciando a ressurreição. Meus pulsos estavam em carne viva, uma mistura de suor, terra e sangue que fazia cada movimento arder, como se eu tivesse mergulhado os braços em brasa. Eu tentei me levantar, mas a fraqueza da febre me fez vacilar. Foi nesse instante, enquanto eu buscava fôlego, que eu ouvi um som que gelou o pouco de sangue que ainda corria quente nas minhas veias. Um chocalho seco, rítmico e mortal. Ali, a menos de 2 palmos do meu pé descalço, uma cascavel enorme, com o corpo grosso como um braço de homem, estava enrolada, pronta para o bote. José Antônio não tinha me deixado apenas amarrado.
Ele sabia que se eu me soltasse, a sentinela peçonhenta estaria ali para garantir que eu não desse o primeiro passo. A cobra ergueu a cabeça, a língua bifurcada testando o ar impregnado pelo meu medo. Eu não podia correr. Se eu me movesse rápido, o bote seria certeiro. Com o coração martelando contra as costelas, peguei a pedra de xisto que usei para cortar as cordas. Minha mão tremia tanto que eu achei que ia falhar. Num movimento calculado, joguei meu chapéu de palha para o lado esquerdo. A cobra, seguindo o rastro de calor e movimento, desferiu o bote no vazio do chapéu. Foi o segundo que eu precisei. Desci a pedra com toda a força que a raiva me sobrava sobre a cabeça do bicho. O corpo da serpente se contorceu em espasmos frenéticos, chicoteando o barro, enquanto eu, arquejante, me afastava tropeçando. Eu não tinha tempo para comemorar. O céu desabou numa chuva grossa, daquelas que lavam a alma mas escondem os perigos, e eu comecei a correr. Cada passo era uma facada no meu peito, mas a imagem da Rosinha em perigo me puxava como um ímã. Enquanto eu lutava contra a lama e a escuridão da mata, na nossa casinha de taipa, o desespero de Rosinha atingia o ápice. Na cozinha, o impostor avançava como uma sombra voraz. Rosinha, com a faca de desossar em punho, não esperou o próximo ataque. Ela girou o corpo e, com o cabo de uma vassoura que estava encostada na parede, golpeou a tramela da janela de madeira com uma força que vinha do puro instinto de sobrevivência. A madeira cedeu com um estrondo de galho quebrado. Ela não pensou. Pulou pela abertura, caindo de mau jeito na terra encharcada lá fora. A chuva castigava o rosto dela, misturando-se com as lágrimas. Ela correu para o meio do cafezal, onde os pés de café, altos e carregados, formavam um labirinto verde e sombrio. Atrás dela, o grito de José Antônio rasgava o som do trovão. Você não vai longe, Rosinha. Ninguém escapa de mim nesta terra. A voz dele estava carregada de uma loucura que não era do Zé. Uma maldade que parecia vir de séculos de ódio acumulado. Rosinha corria, os pés afundando no barro, os galhos de café chicoteando seus braços. Ela ouvia os passos pesados dele logo atrás. Ele conhecia aquele terreno tão bem quanto eu, ou talvez até melhor, pois sua inveja o fazia observar cada detalhe da minha vida de longe. De repente, uma mão forte e áspera agarrou o ombro de Rosinha, derrubando-a entre dois pés de café. Ela gritou tentando usar a faca, mas ele chutou a mão dela, fazendo a lâmina sumir na lama. Acabou a brincadeira, mulher. Ele rosnou, prendendo-a contra o chão molhado. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, um clarão de relâmpago iluminou uma figura parada a poucos metros. Dona Lúcia estava lá, envolta em um xale preto encharcado, segurando uma lanterna antiga que mal vencia a neblina. O rosto da minha mãe estava petrificado em uma expressão de dor que nenhuma mãe deveria carregar. Para com isso, José Antônio. O grito dela foi agudo, cortando a tempestade. Deixa essa moça em paz. Você já tirou tudo do seu irmão, não vai tirar a alma dele também? O impostor se levantou devagar, soltando Rosinha, que se arrastou para perto de minha mãe, trêmula. Ele deu uma risada que soou mais como um latido de bicho ferido. Olha só, a velha resolveu aparecer para salvar o queridinho. Onde a senhora estava todos esses anos, mãe? Onde estava quando eu passava fome nas ruas enquanto o Zé bebia do melhor leite e dormia em cama quente? Ele deu um passo em direção a Dona Lúcia, os olhos brilhando com um ressentimento mortal. A senhora não vai conseguir proteger seu filho preferido desta vez. O Zé já era. E eu vou terminar de apagar o rastro dele, começando por quem ele mais ama. Se a senhora entrar no meu caminho, eu esqueço que saiu do seu ventre. O ódio de José Antônio era uma ferida aberta, e no meio daquela tempestade, o sangue da nossa família estava prestes a ser derramado sobre a terra que tanto cuidamos. O trovão rugiu como se o próprio céu estivesse se partindo ao meio. E naquele clarão de luz branca que rasgou as nuvens, eu apareci. Eu não era mais o Zé humilde da enxada. Eu era um homem voltando do reino dos mortos, coberto de lama, sangue e uma fúria divina. Quando meus olhos encontraram os de José Antônio, que ainda segurava a Rosinha com força, vi o pavor atravessar o rosto dele como uma lâmina. Ele achou que eu era um fantasma.
Eu caminhei com dificuldade, cada passo pesando 1 tonelada, mas o ódio que eu sentia por aquele homem que profanou o meu nome me dava a força de 10 bois. Solta ela, José Antônio. O meu grito não foi humano, foi um bramido que veio do fundo das minhas entranhas. Ele, num movimento desesperado, puxou Rosinha para a frente, usando o corpo dela como escudo, enquanto a chuva chicoteava nossos rostos. Fica longe, Zé. Se der mais um passo, eu acabo com o que você mais ama. Se eu não vou ter nada, você também não vai. Ele sibilou, os olhos injetados de loucura. O impasse era mortal. De um lado, o meu irmão de sangue, a minha imagem e semelhança, mas com a alma podre. Do outro, a mulher que era a razão da minha vida, tremendo de frio e terror. Eu parei. O frio da chuva não era nada perto do gelo que tomou meu peito. Eu vi que ele não estava blefando. Ele apertava o pescoço da Rosinha com uma força que a fazia perder o fôlego. Foi nesse momento que eu entendi que a força bruta não ia vencer aquela guerra. Eu baixei os braços, deixei a pedra que eu carregava cair na lama e olhei nos olhos dele com uma piedade que o desarmou mais que qualquer soco. Você sempre quis o que era meu, não é? Pois então pega, José Antônio. Pega a minha vida, pega o sítio, pega tudo. Mas deixa ela ir. Eu me entrego. Pode me matar, mas não suja suas mãos com o sangue de uma inocente que nunca te fez mal. Rosinha gritava meu nome chorando, mas eu não desviei o olhar. José Antônio hesitou. Aquela fração de segundo de dúvida foi o que eu precisava. Num movimento que eu não sabia que ainda era capaz de fazer, avancei sobre ele como uma onça parda. Nós desabamos na lama, rolando entre os pés de café. A luta foi bruta, visceral, um emaranhado de braços e pernas onde não se sabia quem era quem. Era o bem contra o mal, o suor do trabalho contra o veneno da inveja. Ele me batia com uma raiva cega. Mas eu não sentia os golpes. Eu sentia a terra sob meus dedos, a terra que eu cultivei com honra, e senti que ela estava do meu lado. Eu consegui imobilizar o braço dele, e com a força que vinha dos meus ancestrais, eu o prendi contra o barro. Olha para mim! Eu gritei, esfregando o meu antebraço com a cicatriz de queimadura na cara dele. Olha a marca que você não tem. Você pode ter meu rosto, mas nunca vai ter minha história. Foi nesse exato momento que as luzes azuis e vermelhas começaram a piscar entre os galhos dos cafezais. O delegado, guiado por Dona Lúcia, que mesmo com a idade avançada não tinha abandonado a esperança, chegou com o sargento e mais 2 homens. O estalo das algemas fechando no pulso de José Antônio foi o som mais doce que eu já ouvi. Ele foi arrastado pela lama, ainda gritando maldições enquanto eu caía de joelhos, exausto. Rosinha correu para os meus braços e ali, debaixo daquela tempestade que agora parecia lavar todo o pecado daquela família, a gente se fundiu num abraço que selava o fim de um pesadelo. Os meses passaram, e a poeira daquela tragédia finalmente baixou. A justiça de Deus, tarda mas não falha, trouxe flores onde só havia espinhos. A moça que chegou grávida no nosso portão, a Maria, não tinha culpa da maldade do meu irmão. Eu e a Rosinha, num gesto que só o amor verdadeiro explica, decidimos que aquela criança não pagaria pelos pecados do pai. Ajudamos a Maria, demos abrigo e cuidamos dela como se fosse da família. E o milagre? O milagre veio no final da colheita. Rosinha, que por anos chorou a tristeza de um ventre seco, sentiu um enjoo diferente certa manhã. Quando o médico da cidade confirmou, a alegria no sítio foi tanta que parecia que o sol brilhava até de noite. O meu herdeiro estava a caminho, fruto de uma terra que foi limpa de toda a mentira. Hoje, quando olho para o horizonte, vejo a vida florescendo em dobro. O pequeno Zezinho, filho da Maria que eu ensino a amar a terra, e o meu próprio filho que cresce no ventre da Rosinha. A paz voltou a morar na nossa casinha de taipa, e a honra do Zé, agora, está escrita em letras de ouro no coração de quem nunca deixou de acreditar na verdade.